Eu sou Manuela de Almeida Vasconcelos, professora de francês e de alemão e dou aulas em Brasília há mais de 20 anos. Morei na Alemanha e morei em Paris, né? Morei na Alemanha, em Munique, e essa experiência foi muito rica. Gosto muito de compartilhar minhas experiências e meu conhecimento com os meus alunos. No momento estou dando aula na Universidade de Brasília, de alemão, e é um prazer trabalhar nesse aspecto. Já trabalhei como intérprete e tradutora do Ministério na Agência Brasileira de Cooperação. São projetos de cooperação internacional entre técnicos da África e do Brasil. Então trabalhei com a Embrapa, com o Hospital de Doenças Tropicais de Manaus, e são projetos muito interessantes em que a gente está sempre trabalhando com conhecimento e com interação, né, com cooperação internacional. Isso é um trabalho muito interessante. E conhecer a África também foi uma das viagens mais marcantes para mim. Se você é uma mulher e está planejando fazer viagem, seja sozinha, seja com a sua família, com seu companheiro, com a sua companheira, com seus filhos, o curso Mundês está aqui para te dar um apoio e para te mostrar expressões e aspectos culturais da Alemanha que vão fazer com que você se sinta mais à vontade, com que você se sinta mais segura para viajar. A Alemanha é um excelente país para se viajar como mulher sozinha, também com família ou com companhia, mas é um país que respeita muito as mulheres, porque depois da Segunda Guerra Mundial, quando a maioria dos homens não estava mais em vida, né? Quem reestruturou o país foram as mulheres, e elas conquistaram na sociedade um lugar de bastante respeito. É um país na Europa onde há mais igualdade de salários entre homens e mulheres, e as mulheres na Alemanha saem sozinhas, saem à noite e não são molestadas assim. Tem assim, as leis para a proteção das mulheres são muito claras, tá? E são muito respeitadas. Eles têm mecanismos, né, de aplicação das leis. Isso é interessante na Alemanha. Então, a Alemanha se diz Deutschland. Nós aprendemos alemão via lernen Deutsch. Eu gosto muito de aprender alemão. Ich lerne gerne Deutsch. Eu vou viajar para a Alemanha. Eu vou viajar para a Alemanha no ano que vem, por exemplo. Ich reise nach Deutschland nächstes Jahr. E tem muitas pessoas, muitos alunos, muitos amigos meus têm interesses diferentes quando vão viajar para a Alemanha. Muitos gostam de cerveja e querem ir, por exemplo, para a festa da cerveja, né? A Oktoberfest. Em alemão, cerveja se diz parecido com o inglês, Bier, só que a gente escreve B-I-E-R. E é uma palavra neutra, né? Apesar das bebidas alcoólicas serem normalmente masculinas, né? Der Wein, der Schnaps. Cerveja, das Bier, é uma palavra neutra, das Bier, né? E é uma palavra que é bem importante, porque quando a gente viaja para a Alemanha, os lugares onde a gente vai, normalmente, se você for a Munique, o lugar onde eu morei, no sul da Alemanha, tem várias Brauerei, né? Nesses lugares, cada Brauerei, cada restaurante praticamente produz a sua própria cerveja, e eles têm regras bem estritas para a produção da cerveja. São apenas 6 ingredientes e são todos naturais, praticamente orgânicos, né? A cevada, o trigo e o fermento, é tudo muito natural. E a cerveja que eles bebem é uma cerveja fresca, né? Como é um país frio, eles não precisam colocar a cerveja na geladeira. E muitos brasileiros às vezes
ficam achando isso engraçado, mas a cerveja ela é muito fresca, ela é muito natural e ela é muito saudável. Ela não é possível, não é permitido na Alemanha utilizar nenhum tipo de ingrediente que não seja natural. Então, assim, não estou recomendando que vocês bebam tanta cerveja não, mas conhecer a qualidade da cerveja vale a pena. Muitos dos alunos que eu tenho que viajam têm esse objetivo. Inclusive eu tenho alunos que fazem a rota da cerveja pelas viagens, pelas cidades, cada um tem um tipo de cerveja, né? Então, isso é um tipo de aluno. Outros alunos, outros amigos que eu tenho que conhecem a Alemanha, que vão viajar, viajam por causa da cultura, da música, ou por causa do teatro, né? Das artes plásticas, dos museus, eles também são muito adiantados nisso. Também tenho muitos alunos que são interessados na engenharia, né? A língua da engenharia é o alemão. Nas minhas turmas, as mulheres não são maioria, mas elas são muito aplicadas, disciplinadas e trabalham muito bem. Tenho alunas do direito, mas também tenho muitas alunas da engenharia. Então, o alemão é uma língua muito apreciada pelos engenheiros e pelos juristas. Em alemão, direito se diz Jura. Eu estudo direito se diz Ich studiere Jura. Eu estudo engenharia se diz Ich studiere Ingenieurwesen. Ou nós também dizemos Ich möchte nach Deutschland reisen. Eu gostaria de viajar para a Alemanha. Eu gostaria de beber uma cerveja. Ich möchte ein Bier trinken. Então, tudo isso são frases que a gente vai aprender aqui no curso que vão facilitar a sua vida na viagem para a Alemanha, seja qual for a cidade que você vá. Então, como eu estou falando aqui para vocês, eu tive essa experiência de viagem, né? Antes de estudar relações internacionais, né? Para mim foi um curso que me abriu muito os horizontes em termos de compreender a história do Brasil, da América Latina e dos países assim da América em geral e da Europa também, de todos os continentes. Eu estudei a minha dissertação na minha graduação foi sobre missões de paz da ONU, né? Hoje é dia 25 de outubro de 2020 e a ONU está fazendo 75 anos. Eu estudei muito essa instituição pelo seu lado multilateral, né? Então são assim viagens que de uma certa forma fazem a gente perceber o que é uma cultura, o que é uma língua, porque em certos momentos existem tensões políticas, existem tensões sociais e existem eventos que marcam a humanidade de uma maneira indelével, né? Então, seguindo aqui a frase da professora Pamela do inglês, ela diz: I love traveling and I can do it. Eu traduzo essa frase para o inglês. Eu amo viajar e eu posso fazer isso. Nós mulheres temos condições de fazer viagens e de aprender também pela viagem, né? E esse aqui, o nosso intuito é apoiar, né, as mulheres nisso. Ich liebe Reisen und ich kann das machen. Ja? Reisen ist sehr schön und das macht Spaß. Viajar é muito bom e é muito divertido. A gente pode se divertir. A sonoridade do alemão, ela é vista por algumas pessoas como uma sonoridade dura, né? Militar, porque a gente aqui no Brasil está habituado a ver muitos filmes americanos que são sobre a época da Segunda Guerra Mundial e eles colocam os alemães de uma maneira assim bastante militar, né? E a gente está bastante habituado a ver os alemães dando ordens militares nesses filmes de guerra.
Eu confesso que desde menina eu sempre me interessei pelos dois lados, né? Eu não queria aceitar totalmente que os americanos fossem totalmente perfeitos, né? Então eu queria saber também o outro lado. E na minha família, graças a Deus, se lê muita poesia. Então eu conheci muito também os poetas alemães, Rilke, Schiller, Goethe e, claro, na música, né, Schumann, Beethoven. Então, para mim, esse lado da poesia é muito forte e eu considero a língua alemã uma língua da poesia, uma língua da literatura e uma língua também de ideais humanísticos, porque conheci obras de grandes escritores desse tipo, né, como Thomas Mann e Hermann Hesse, que são escritores, inclusive, que foram exilados, né, pelos nazistas e que, enfim, viveram. Até Stefan Zweig também foi um judeu, né, que esteve no Brasil. Então, houve muitos artistas que se exprimiram, né, e que foram exilados, que tiveram vários problemas e são grandes humanistas. Deixo aqui para vocês recomendações de leitura: A Montanha Mágica, de Thomas Mann, Siddhartha, de Hermann Hesse, por exemplo. São meus autores, livros que eu gosto muito. Então, quando a gente diz assim, meu livro preferido em alemão, eu digo Mein Lieblingsbuch, né? Buch é livro. Das Buch é uma palavra neutra. Das Buch. Liebling é o meu querido. Mein Lieblingsbuch quer dizer o meu livro preferido. Mein Lieblingsbuch ist von Thomas Mann, Der Zauberberg. O meu livro preferido é de Thomas Mann, A Montanha Mágica. Muito interessante. Sehr interessante. Então, como eu ia falando, a língua alemã tem vários aspectos e ela é vista, né, a gente tem essa imagem do alemão como militar, como causador de toda a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Realmente foram coisas terríveis, né? Mas os alemães não são todos esses, né? E nós temos uma língua de arte, uma língua de poesia e uma língua de música, principalmente música, né? Aprendi por isso. Na sociedade alemã, como eu ia dizendo, como houve a guerra e os homens tinham morrido, as mulheres refizeram o país, reconstruíram a Alemanha e as mulheres são muito empoderadas, elas têm bastante liberdade e você, se viajar sozinha para a Alemanha, você não vai ser importunada num ônibus, não vai ser importunada num trem e vai ter a possibilidade de ir a um concerto de música ou a um concerto de rock ou a um bar à noite e sozinha, sabe, assim, de uma maneira assim, um lugar onde você escolher e fazer as amizades que você quiser, né, sendo clara e demonstrando o que você quer. Então, é um país para viajar com a família também, com as crianças, tem muitos parques, as pessoas viajam, andam muito de bicicleta, é um lugar assim que se preocupa muito com a natureza, né, com o meio ambiente. Tem grandes ambientalistas na Alemanha, tem o Partido Verde lá, e lá existe muita preocupação com o meio ambiente, porque eles já tiveram uma floresta que se chamava Floresta Negra, der Schwarzwald, né? Der Schwarzwald, e essa Floresta Negra não existe mais, então eles sabem o que é não ter mais uma floresta no país, né? Então eles têm muita preocupação, eles constroem muitos parques e preservam muito bem os parques, e é possível andar de bicicleta na cidade, existem ciclovias e os ciclistas são respeitados, tem leis para os ciclistas e tem punições para quem não respeita os ciclistas. Então é um lugar bom de andar de bicicleta.
você pode alugar sua bicicleta, você pode andar com a sua família, com crianças. Eu sempre fiquei impressionada, crianças andando de bicicleta atrás da família na ciclovia, né? Existe respeito com crianças também. Então, tem várias coisas interessantes para se ver viajando para a Alemanha. Eu recomendo essa viagem para você sozinha, com seu companheiro ou com a sua companheira, com a sua família, com os seus filhos. Tem muitas coisas boas para se fazer. Os trens são muito rápidos, muito agradáveis. Você tem internet, você pode escrever, ler, trabalhar, estudar no trem. Os ônibus também são muito modernos e tem possibilidades de você conhecer muita coisa. Os museus são excelentes, os serviços são muito bons, você tem restaurantes de vários tipos e a cozinha alemã é muito boa. Não sei se vocês conhecem, mas a salsicha alemã grelhada junto com uma cerveja, um chucrute, um repolho vermelho, roxo com um pouquinho de erva doce. É uma comida muito boa. É um prazer estar com vocês. O que nós dizemos quando nós vamos nos despedir em alemão é Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, né? Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Até o próximo vídeo.